Ao longo de um letárgico, sombrio e silencioso dia de outono, quando as nuvens paravam baixas e opressoras no céu, percorri sozinho a cavalo uma área particularmente desolada da região, e por fim, em volta nas sombras crepusculares que se avizinhavam, avistei ao longe a melancólica casa de Anche. Não sei explicar, mas à primeira vista da construção, um insuportável sentimento de angústia invadiu minha alma. Digo insuportável, pois tal impressão não encontrava consolo em nenhum sentimento prazeroso, porque poético, com que a mente a miúde acolhe até mesmo as mais cruéis imagens de desolação e terror. Oi, gente! Hoje eu vim falar do segundo conto deste livraço aqui, Preciosidade, do livro 1, Edgar Allan Poe, Medo Clássico. É uma edição da Dark Side Books. E, gente, vale muito a pena essa edição. A gente tem, logo no início dela, uma introdução e um pouco sobre a vida do autor e sobre a sua obra. Gente, é um livro espetacular, além de lindo. Esse é o Edgar Allan Poe, para quem não sabe. Então, hoje a gente vai falar daquele conto chamado A Queda da Casa de Usher. E, gente, aqui, né, uma representação até da casa. Eu achei até parecida com a casa, né, do Norman Bates. E, gente, é um conto gótico, né, como a gente já sabe, que o Edgar Allan Poe, ele gosta de brincar com nossos sentimentos de medo. Meu Deus. Ele gosta de causar através do mistério, uma indignação em você, assim, a ponto de você querer saber mais sobre aquela história, a ponto de você querer saber por detrás daquela história. Então, isso que é interessante da obra dele. E a escrita é maravilhosa. E, ao mesmo tempo, não são textos que você vai ler, assim, de uma tacada só e vai entender tudo. Todas as entrelinhas. Não, você vai precisar ter, assim, um feeling, sabe? E ter, assim, um certo conteúdo, já uma certa bagagem para entender aquilo. Ou então você vai ter que ler mais de uma vez, como foi o caso. Eu tive que ler 2 vezes esse conto para entendê-lo e falando aqui com vocês já estou querendo ler outra vez. Então, gente, é maravilhoso, maravilhoso este conto. Eu achei maravilhoso. Aqui a gente vai contar a história de um rapaz, Roderick, e ele tem uma irmã, né? E essa irmã dele, a irmã gêmea dele, ela morreu e ela está, ela tava, né? Ela tinha uma doença crônica grave. Então ela morre e ele enterra ela na cripta da casa dele. É como se ele tivesse assim meio que uma ideia na cabeça dele de querer um dia ressuscitar ela. Então, assim, até no filme que eu assisti, um filme bem antigo, que eu posso colocar aí pra vocês também depois, é, ali, ela deitada ali, a irmã dele, não parece que ela está morta, parece assim que ela está dormindo, descansando só. Então, parece que ele tem uma ideia na cabeça dele, sabe, de fazer um elixir para que ela volte à vida. Assim, mas o que é mais intrigante nesse conto é a casa, gente. A casa. Porque essa casa, ela tem toda uma representação. O porão da casa significa a inconsciência, sabe? Psicologicamente falando, a gente faz uma análise toda assim. É, os corredores, os salões ali representam, sabe, várias questões da alma e as várias características de uma alma, sabe? E também aquela casa, né? O Roderick, ele tem um relacionamento muito íntimo com aquela casa. Ele tem um apego muito grande com aquela casa, assim, e parece que ele não sai ali daquela casa por nada. Então, assim, a casa começa a ruir e ao mesmo tempo ele, né, como ser humano, começa a ruir. Então eles têm um relacionamento muito estreito, assim. Então
a gente vê que as condições mentais dele ali é, e faz com que ele comece a ter, parece que ele começa a ter delírios, sabe? Dentro daquela casa, ele começa a se deplorar, ficar louco, sabe? Se deplorar mentalmente. E aí a casa vai revirando, a casa vai tendo várias alucinações, sabe? Como se houvesse outras pessoas dentro daquela casa. Ele começa a enxergar várias coisas assim muito loucas, sabe? E é muito interessante, é muito interessante. E o apego que ele tinha, né, com essa irmã, a irmã gêmea dele, que era o último parente que ele tinha, assim, a única parente que ele tinha, familiar que ele tinha naquela casa. É, e ela morreu, né? Tinha uma doença grave e acaba morrendo. E essa doença dela também deixa ele desenganado, ele frágil, assim. Então, a Madeline, que é o nome da irmã dele, ela sofria de uma doença chamada catatonia, né? Então, é uma doença também de ordem psicológica. Então, a gente já vê ali também, pelo contexto, né, da família dele, que realmente eles tinham algum tipo de doença mental. E é interessante como que o Edgar Allan Poe consegue fazer com que a personalidade dos personagens sejam relacionados a todo aquele ambiente da casa e como que essa casa influencia também na mente do cara, na mente do Roderick. Então, é muito interessante este conto e eu recomendo sim para vocês, assim. Foi um desafio ler, foi, mas foi muito prazeroso aprender mais sobre Edgar Allan Poe. E gótico, gente, não tem, para quem gosta de terror, mistério, não tem outro. Edgar Allan Poe é fenomenal. E é isso aí. Tchau, beijos, até o próximo vídeo.